Por que que Davi foi um homem de fé? Porque, diga comigo, ele era capaz, diga, de resolver problemas que ninguém queria resolver. Fala aqui para mim, o que não é comum na vida da tua família? Que você decidiu que vai ser comum na tua vida. O que não foi comum na vida do teu pai? O que não foi comum na vida da tua mãe? O que não foi comum na vida dos teus familiares, parentes, que você decidiu, na minha vida vai ser comum? Deus, louvado seja teu nome mais uma vez, porque estar aqui não é um peso, mas é uma honra. Servir o Senhor, buscar o Senhor, cultuar ao Senhor, estar no templo, era o maior desejo da vida de Davi. Que o Senhor possa, meu Deus, me manter na casa do Senhor por todos os dias. E eu quero te agradecer por estarmos aqui, por essas portas abertas, por saber que nós temos um lugar de refúgio, nós temos uma fortaleza. Muitas vezes as coisas estão acontecendo lá fora e nós estamos aqui guardados, protegidos, sendo defendidos pelo Senhor. O caos, a crise, as guerras, os desafios são muitos, mas em todas as coisas, nós temos sido mais do que vencedores. Sim, nós enfrentamos guerras, enfrentamos desafios. Às vezes acordamos pela manhã já enfrentando muitos desafios. Mas em todas as coisas, o Senhor tem nos dado a graça necessária, o Senhor tem nos capacitado, nos instruído, e tudo que a gente não pode fazer é nos esquecer de onde foi que o Senhor nos tirou. O Senhor deixa isso muito claro, repete isso por diversas vezes, porque é inerente ao ser humano achar que não precisa mais. Senhor, continuar fazendo aquilo que levou ele a chegar até aqui. Perdoe nossos erros, nossos pecados e as nossas falhas. Perdoe-nos, Senhor, porque precisamos da sua presença, sempre num nível maior. Quando aquelas palavras vieram dizendo para nós que o Senhor quer que cresçamos, não imaginávamos talvez o tamanho do desafio, o tamanho, Senhor, do projeto, o tamanho do propósito. Mas todo mundo quer coisas grandes, todos querem viver coisas, resultados incríveis. Mas um resultado poderoso e glorioso, ele se dá de um crescimento interno. À medida que nós investimos neste crescimento interno, nós não podemos parar de crescer. Nós não podemos achar que viemos aqui para mais um culto ou mais uma palavra. Não, eu vim me alimentar da palavra. Eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa mensagem, eu preciso saber o que Deus tem comigo. Senhor, fala que o teu servo ouve, porque eu preciso ouvir a tua voz. É mais um dia, é mais uma grande oportunidade, é o dia que o Senhor nos deu. Hoje é dia de tomarmos decisões, as decisões que não foram tomadas ainda. Senhor, não vai tornar a nossa vida mais fácil, mas, Senhor, se torna uma vida mais difícil.
Então as decisões que eu preciso tomar hoje, eu preciso tomar agora. Eu não posso mais adiá-las, eu não posso mais retardá-las, eu não posso jogar para frente, eu não posso mais, eu preciso, Senhor, fazer o que é preciso agora. Porque o tempo passa e ele não volta, e oportunidades que são perdidas podem nunca mais serem, meu Pai, alcançadas. Então, Senhor, se hoje eu tenho a chance, se hoje eu tenho a oportunidade, se hoje o Senhor abre para mim, meu Deus, essa janela de oportunidade para buscar o Senhor, então nós vamos fazer isso da melhor forma, nós vamos te adorar, nós vamos, meu Deus, louvar o teu nome, nós vamos nos entregar e oferecer o melhor ao Senhor. Obrigado, Deus. Consagra essa reunião. Abençoe esse trabalho, que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu não tenho capacidade. Eu sempre digo porque é verdade, Senhor. Se o Senhor não me der o entendimento, não me der a revelação, as revelações, a clareza, se o Senhor não me ajudar, como, Pai, eu vou poder ajudar essas pessoas? E eu preciso aqui, estou na tua dependência para conduzir, dirigir. A gente se prepara, mas quem determina, Senhor, o que vai ser dito, transmitido é o Senhor. Então, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui e vamos sair daqui com decisões tomadas e completamente diferentes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Vocês pegam esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga aí, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida, para o final. Diga aí, eu tomo posse desta unção em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimenta quem está, nem que for um tchauzinho para essa pessoa, fala bom dia. Bom dia, Deus te abençoe, graças a Deus. Pode se sentar por gentileza. Eu quero que você, nessa manhã de terça-feira, abra a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 22, na versão NVI, nós vamos ler o 22, vamos começar no versículo 15. Que diz assim: assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos. O título dessa palavra aqui na minha Bíblia está escrito assim: profecia contra Sébina. Na Almeida está escrito: Sébina é degradado, diga comigo, e Eliaquim é exaltado. Você lembra que pregamos esses dias sobre capas? Quem lembra? Você lembra que no sábado o Senhor falou sobre Ramã e sobre Mardoqueu. Lembra alguém? Todo mundo assistiu a inauguração no sábado? Então, podemos dizer que estamos no momento da nossa vida e a gente precisa pedir para Deus esse discernimento, o discernimento para entender qual é a estação espiritual.
Qual é o momento? Porque quando você vem à igreja, você vem para se alimentar da palavra e perguntar a Deus: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para mim, para hoje, para agora, para esse momento da minha vida? Porque não é a palavra quem vai nos conduzir e nos guiar? É ou não é? Nós não precisamos primeiro de uma palavra para que o Senhor Ele possa definir, decidir o que Ele está prestes a fazer em nosso favor? Mas muitas vezes Deus, Ele manda a sua palavra, uma hora Ele manda de um jeito, uma hora Ele manda de uma outra forma. E é triste quando o ser humano, ele não dá a devida atenção, valor, crédito que ele deveria dar à palavra. Porque é uma coisa que ainda ontem à noite o bispo Natan pregava. Por que Davi, ele se tornou o homem que você que está aqui no ministério? É difícil ter um culto que a gente não fala de Davi, fala a verdade. É difícil passar muito tempo sem pregar sobre Davi. Por quê? Porque nós temos uma referência, um exemplo de alguém que por causa do seu coração, por causa do que Davi, ele era um homem que ele guardava a coisa certa naquele coração. Ele era cuidadoso no guardar o coração. Você pode observar que o que saía daquele coração... Eu ainda ontem eu estava ali na porta 2, depois eu vim mais para frente, por conta de uma questão. E aí eu parava, eu pensava, puxa, Davi, quando ele errava, os seus erros não eram, diga comigo, do coração. Os erros de Davi eram do coração. Mas o coração não é o centro de tudo? Hã? É ou não é? A gente não prega isso direto, que a alma é o centro das emoções? E como que ele erra? Como que ele tem uma atitude igual ele teve com Betseba, por exemplo? Ele teve consequências. Mas como que ele não repete aquele erro? Não tem gente que teve um dia problema com bebida e voltou a ter? Tem ou não é? Não teve gente que teve um dia problema com mentira e voltou a ter? Não teve gente que teve problema com uma determinada área e voltou a ter? Por quê? Quando aquilo está se repetindo, diga comigo, é porque aquilo tomou o coração. Aquilo o quê? O que é tomar o coração? Aquilo virou agora um pensamento do coração da pessoa. E se virou um pensamento, virou uma crença. Se virou uma crença, virou um padrão. E a gente precisa prestar atenção que algo que ainda ontem o bispo ainda falava, de acordo com a mensagem, e eu ainda
Eu amo essa parte, eu amo porque isso aconteceu comigo por muitos anos, de eu estar na igreja pregando algo, repetindo algo, acreditando em algo, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, eu não acreditava. Você sabe o que é você estar dentro de uma igreja? Dizendo que você acredita na sua vitória, mas no fundo você não acredita? Hã? Você sabe o que é você falar, não, eu acredito que isso aqui vai acontecer na minha vida, mas eu não estou tendo um comportamento, eu não estou tendo as atitudes que expressam, que revelam, que definem, que realmente eu acredito. E aí o tempo está passando e ele está mandando uma mensagem. Ó, você não está tendo o resultado daquilo que você diz que você acredita. Você fala uma coisa, mas o seu resultado é outro. Por que o resultado está diferente do que eu falo? Por que o resultado ele não bate com aquilo que eu até digo que oro? Aquilo que eu digo que eu estou buscando? Porque, diga comigo, as intenções e motivações é que vão determinar, digo, o nosso resultado. Então, eu estou fazendo algo por qual motivo? Agora acabamos de louvar, pra ti, é legal, é muito bonito, é gostoso, né? Levantar as mãos, falar que eu estou aqui para te adorar, tá, mas eu estou entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou entendendo por que eu estou fazendo isso? Eu estou entendendo por que eu estou aqui nessa manhã? Eu estou entendendo por que eu ocupei essa poltrona nessa manhã? Eu estou entendendo por que eu sou um cristão e por que eu vim aqui num culto às 7 da manhã ouvir a palavra? Então, essa clareza, a gente estudando a vida de Davi, a gente encontra. Ele tendo essa clareza. Ele não estava fazendo as coisas, ele não fazia as coisas por fazer. Você pode ver que quando, por exemplo, ele cortou a veste, aquele pedacinho, lembra que ele cortou um pedacinho do manto ali, da roupa do Saul? Você percebeu que ele chegou ali, e a ideia que os soldados haviam dado a ele era que chegou o dia dele matar o Saul. E que você estuda, você vê Saul perseguindo Davi por 10 anos. Você já pensou? Você ser perseguido por alguém por 10 anos e essa pessoa trabalhar para matar você, para tirar a sua vida? E aí, olha só, ele vem, olha a atitude dele, como de qualquer ser humano. Fala a verdade, qualquer ser humano, quando ele está sendo perseguido, ele está sendo criticado, ele está sendo, atacado, ele está sofrendo esse tipo de situação. Todo mundo não tem o desejo, todo mundo não tem a vontade. Será que não dá para eu tirar esse sujeito da minha vida, do meu caminho? Será que não dá para posso, Senhor, resolver isso aqui? Deixa eu resolver isso aqui. E aí eu acredito que quando ele chegou no ponto de ir ali, eu acredito que a vontade era matar o Saul. Mas aí vem na mente dele cortar só um pedaço do manto do Saul. Gente, você não enxerga autocontrole, domínio próprio nisso, não? Ele cortou o manto do Saul porque ele queria terminar de matar ele, ou ele cortou para mostrar para o Saul que ele podia ter matado ele, mas ele não matou porque ele é ungido do Senhor? Então,
Olha o controle da pessoa de chegar, ele cortou, a hora que ele cortou, o que aconteceu com o coração dele? O que aconteceu, igreja? Doeu. Diga comigo, quando ele cortou, aquele pedacinho, diga o coração dele, no mesmo momento, de novo, no mesmo momento, o que aconteceu com o coração? O coração de Davi estava tão sensível. Isso aqui, para mim, é um dos pontos mais altos da vida de Davi. Isso aqui me inspira. Ele vem, a ideia dos soldados tira a vida dele. Resolve isso logo. Não é assim? Não vou ficar nesse emprego, não vou ficar nesse relacionamento, não vou ficar nesse casamento, eu tenho condições, né, de resolver, de tirar isso, de eliminar, isso aqui não está me agregando em nada, não está me acrescentando em nada, não está me ajudando em nada. Diga comigo, mas foi a perseguição de Saul, diga, por 10 anos contra Davi, diga que ajudou Davi, diga a obter um coração sensível. E agora? Você está enxergando esse problema como bênção ou como um problema ainda? Você está enxergando esse problema como um problema ou ele, uau, é verdade? Aí eu pergunto, seu coração já está como o de Davi? Que a uma simples palavra, a um simples gesto, a um simples... não posso pensar isso aqui de jeito nenhum. Não posso ser capaz de pensar. Eu não posso, assim, alimentar essa ideia. Não posso olhar dessa maneira. Não. Para e preste atenção. Ele corta o pedaço da roupa do Saul. E o que acontece com o coração dele? O coração dele dói. Gente, tem gente cheia de sentimentos e o coração da pessoa não... Tem gente que está cheia de mágoa, tem gente que tá com coisa guardada, E o coração dela parece que está duro. Está engessado, sabe? É como que a mente dela já estivesse cauterizada. É como que ela já estivesse acostumada. Algumas coisas saem dela. A bispa ainda falava uma coisa no final de semana e ela concentrou nesse assunto com um pouco mais de força numa reunião que ela fez com a gente ontem. Então ela falava assim, filhos, olha o que acontece. Ela deu o exemplo no domingo de ter batido o cotovelo num determinado lugar. Quem lembra dessa parte? E o que saiu dela naquele momento? Ela botou a mão ali e o que saiu dela? Uma boa atitude. Uma boa atitude. Então vamos pegar o exemplo do cotovelo, do que ela bateu ali. Vamos abrir agora. Quando alguma coisa acontece com você... Eu estava acho que sexta-feira, eu fui fazer um assunto que o bispo pediu, e o Henrique estava comigo, e eu tive que dirigir o caminhão da igreja, e aí eu estava na marginal, e eu tenho certeza que aquilo aconteceu para me testar de uma outra vez lá atrás, que eu sei que eu não tinha passado nesse teste. E eu falei, eu não aceito mais não passar no teste. E aí eu estou lá dirigindo,
numa via de 90 por hora, alguém andando a quase 50 por hora. Eu estou na via de 90, eu tenho um horário para chegar, eu tenho horário para voltar, eu posso andar a 90 e tem alguém na minha frente a 50. A hora que eu conseguir encontrar uma forma de poder ultrapassar aquela pessoa, então eu vou passar do lado, né? Andar o máximo que eu preciso porque é um caminhão e depois passar pela frente. Não há de ver que a criatura pega e acelera o carro com mais... Não andava, aí de repente ele anda e ele não quer deixar que eu passe ele, aí eu reduzo. Alguém vai falar assim: bispo, mas é uma coisa tão simples, deixa essa criatura ir embora e acabou. Então, só que naquele momento eu agradeci a Deus, eu falei assim, o meu sangue não ferveu nessa hora, meu sangue ficou, na temperatura certa. Aí você vai falar, por quê? Porque numa outra ocasião que eu vivi isso, quando eu estava na outra igreja, eu percebi que aquilo quis me incomodar. E naquele momento me incomodou ao ponto de dentro de mim, de eu não passar no teste. Aí aquilo me fez... Eu faço isso comigo, eu aprendi a fazer isso. Por que isso está te incomodando? Por que isso está te deixando desse jeito? Por que você ficou assim? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você faz essa pergunta para você? Por que você está irritado com essa pessoa? Por que isso está mexendo com você? Por que isso está te incomodando? Gente, eu abri Isaías 22, eu tive que vir para Davi e eu não entendi ainda por que eu não venho para o Sebna. Eu queria pregar o Sebna, pelo jeito eu não vou pregar mais o Sebna. Vai ficar para amanhã o Sebna. Porque talvez não era para pregar o Sebna mesmo. Eu estou com a palavra aberta aqui, está aqui, está aqui. Eu sei que eu estou com a de segunda aqui, mas está aqui a de Sebna aqui e eu estou aqui no do Davi. Por quê? Porque o Senhor quer falar com a gente, diga comigo, sobre termos um coração segundo. Diga segundo o seu, o quê? A gente já ouviu, a gente tem isso de cor, a gente tem isso gravado, guardado, é bonito falar. É incrível saber que a Bíblia tem a história de um homem que o coração dele foi muito semelhante com o de Deus, mas nós temos a nossa vida. Nós também temos um coração. E a gente precisa saber como que está o nosso. Nós precisamos saber o quanto nós já crescemos nisso. Porque se você está aqui e você não acredita que o que determina a mudança da tua vida tem a ver com o seu coração, bispo, porque algumas coisas ainda, eu venho aqui, eu oro, eu até peço ao Senhor, eu espero esse resultado, mas ele ainda não chegou, e às vezes eu me pergunto e pergunto isso para Deus, por que não chegou? Vai dar uma olhadinha, uma examinada no seu coração. Dá uma sondada no seu coração. Observa, vê o que está lá dentro. Dá uma checada, seja sincero, fala a verdade. Dê nome certo ao que acontece com as suas reações com você. Dê nome certo realmente ao que ocorre com as suas intenções. Por que você faz o que você faz?
Por que que você faz o que você faz? Por que que você fala o que você fala? Por quê? O que que leva você de verdade? É uma preocupação ainda com a imagem, é uma preocupação com a opinião das pessoas, é uma preocupação em querer se aparecer, é uma preocupação em querer vender uma coisa que na verdade não existe, é uma preocupação em querer esconder uma realidade interna, algo que acontece dentro de você, que você quer passar para todo mundo que você é forte, mas na verdade você não é essa fortaleza que você diz que você acredita, né? Não, eu sou muito, muito, muito forte. Tá bom, você é muito forte até ser pressionado. Até o primeiro momento de pressão. Até ser criticado. Quer um termômetro maravilhoso? Quer um termômetro para saber como você se encontra interiormente? Seja criticado. Deixa alguém te criticar. Deixa alguém que você já teve muitos desgastes com essa pessoa. Igual Davi. Davi teve muitos desgastes com Saul. Teve ou não teve? Os desgastes que ele viveu com o Saul foram pequenos ou foram grandes? E como foram as reações de Davi em relação a esse tipo de pessoa, que é um tipo de pessoa que vem para te cansar, vem para te desgastar, vem, sabe, assim, para fazer você falar assim, eu não sou de ferro, hein? Eu não tenho sangue de barata, hein? Não dá para ficar aqui aguentando e tolerando isso aqui. Então, mas ele não podia ter usado essas expressões? Podia ou não podia? E não podia ter alterado o destino dele? Para e pensa. Você quer mais Saul, o instrumento que Deus permitiu perseguir Davi por 10 anos, para trazer para a vida do... Fala a verdade, Saul trouxe mais o que para a vida de Davi? Bênção ou maldição? Quem pode me dizer bênção? Quem pode me dizer maldição? Que Saul trouxe para a vida de Davi maldição? Não. Tá vendo? A gente precisa mudar a nossa perspectiva de vida. A gente precisa mudar a nossa visão. Enquanto a gente não mudar a nossa visão, Deus permite os problemas na nossa vida para atrair para a nossa vida bênção ou maldição? É para nos deixar melhor ou pior? O acidente de carro que a bispa viveu com os 2 filhos e um deles teve ali naquele momento a perda do braço, aquele trouxe para a vida dela e para o futuro dela, bênção ou maldição? Então você está aqui hoje por causa só de bênçãos ou por causa de problemas? Você chegou por causa de problema ou porque você decidiu só amar a Deus a vida toda e mais nada? Foi por amor. Não, você veio por causa de problema. Bendito problema, bendita situação, bendito, vamos colocar entre parênteses, esse Saul da tua vida, que te faz adorar mais a Deus, que te faz se entregar mais a Deus, porque eu não vou ter tempo para gastar, para falar desses assuntos com mais profundidade, porque a gente precisa de tempo para falar com profundidade sobre isso. Mas se você puder anotar aí, e depois meditar nisso, existem 5 características, existem 5 pontos na vida de Davi, que fez parte da vida, alguém vai falar, os 5 pontos fez parte da vida de Davi, os 5. E aí você tem que fazer essa pergunta para você. Qual desses 5 estão faltando na tua vida? O que eu disse? Qual destes 5 estão faltando? Porque é um conjunto de atitudes, é um conjunto. Então, diga comigo, obediência não faltou.
na vida de Davi? Faltou? Diga comigo, amor não faltou na vida de Davi. Diga comigo, fé. Faltou fé na vida de Davi? Diga comigo, liberalidade, que é a mesma coisa que generosidade. Ele era liberal? Ele tinha um coração generoso? E diga comigo, adoração. Ele era um adorador? Qual foi a palavra que o Senhor, nós pregamos sobre, falamos, né, sobre isso, não está escrito exatamente assim, mas lá diz que ele tem saudade do quê? Da tenda caída de Davi. Então ele tem saudade do quê? Daquela adoração simples, sincera. Então vamos aqui, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Eu falei obediência, amor, fé, liberalidade e adoração. Obediência. Davi tomava alguma atitude na vida dele sem consultar a Deus? Não. Então quando ele ia atacar, quando ele ia enfrentar algum desafio, alguma guerra, vamos lembrar uma que nós já pregamos aí para trás, me esqueci agora o nome da cidade, mas ele chegava no Senhor e ele falava assim, Senhor, devo atacar? Você lembra disso? Por que ele perguntava para Deus se ele devia atacar? Já não tinha uma guerra, já não tinha um problema, já não tinha um inimigo, já não tinha uma situação? Mas por que ele pedia essa direção? Porque, diga comigo, porque ele queria seguir as direções de Deus da forma certa. Lembra quando ele não leu a Bíblia e ele foi buscar a arca, que deu ruim lá, que Uzá morreu? Lembra disso? Mas você pode ver, aonde Davi, ele falhava, ele errava, você vê ele não voltando a repetir aquele erro. Você não vê ele voltando. Por quê? Porque ele tinha um coração, diga comigo, capaz de obedecer. Então eu te pergunto, você é mais obediente ou ainda você é desobediente? Você é fácil de se trabalhar, de ser trabalhado, ou ainda é turrão, é turrona, é teimoso, teimosa, ainda busca fazer as coisas do seu jeito? Fala a verdade para você, honestidade de consciência. Vamos falar de amor. Amor não é o quê? Você acha que uma pessoa como Davi teria vontade de amar uma pessoa que só perseguia ele? E eu vou fazer essa pergunta, você acredita que Davi continuou amando Saul por aqueles 10 anos? Sim ou não? Qual é a prova que ele realmente amou Saul? Ele podia ter matado e ele matou? Ele, na morte do Saul, ele honrou Saul? Quando ele descobriu que ele não tinha feito o enterro digno dos ossos de Saul, ele mandou fazer? Ele reconheceu que ele estava errado? E amor é sentimento. Então, quando você tem no seu coração, diga comigo, uma decisão, de novo, uma decisão. Diga, eu não espero sentir, eu não espero ficar fácil. Diga comigo, eu não espero que algo, diga, se facilite. Diga, eu tenho dentro de mim que as coisas só vão funcionar, diga, com a minha decisão. Então eu coloco no campo da vontade, ó, eu não tenho vontade, ó, não quero amar esse sujeito.
mas agora eu vou colocar no campo da minha vontade. Diga comigo: eu vou te amar, te honrar, te respeitar. Não foi isso que Davi fez com Saul? É fácil amar quem a gente ama, gosta, porque ela só faz o bem pra gente. Qual é a prova que você tem o amor de Deus? Qual é a prova? É quando você ama quem te dá desgaste. É quando você ama quando aquela pessoa não mereceria ser bem tratada, amada. Você quer saber se você está mais perto de ter o coração de Deus ou não? Como Davi? Eu penso que esse é um ponto que eu tinha que ter mais tempo para gastar para falar sobre esse assunto. Porque a gente está falando de uma coisa que as pessoas confundem demais. Elas confundem, né? Ah, mas eu gosto daquela pessoa, né? Não, eu amo aquela pessoa, né? Não, eu me dou bem com aquela pessoa, né? Eu lido melhor. Por que às vezes a gente lida melhor com os de fora do que com os de dentro? Porque com os de fora a gente não tem desgaste. Com o de fora não tem muitas vezes cobrança. Com os de fora você não tem vivência. Agora, quando você tem que viver com uma pessoa, você tem que lidar com uma pessoa, você precisa ter uma boa atitude sempre com uma pessoa, sem que você espere isso da parte dela, é aonde muita gente enrosca. Não, eu sou uma boa pessoa, uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa de Deus. Não, você não é, você é coisa de Deus, coisa nenhuma, você não é de Deus coisa nenhuma, você não tem um coração de Deus coisa nenhuma, seu coração é perverso. Que isso mesmo? Seu coração é perverso. Seu coração é mau. O dia que a bispa me fez entender que ainda havia um pedacinho de maldade ali naquele meu coração, aí vai falar como? Olha, quando eu não tenho a paciência que eu deveria ter. Deus, ele é impaciente ou paciente? E quando nós somos impacientes, isso não tem a ver com coração ruim? Isso não tem a ver com coração mau? É ou não é? Ué. Não, mas eu não vou dar esse nome ao meu coração. Não, o seu coração é mau. Que isso, bispo? Seu coração é mau. A prova que você ainda não tem um coração que agrada a Deus é o teu modo de lidar, o teu modo de agir quando você está diante de um Saul da vida, que ele só está te atirando lanças, lança. Ele trocou o amor que ele tinha por você agora por lanças. Ele ataca, ele critica, e ele pesa, e ele reclama, e nada tá bom, é uma insatisfação. E aí? Você lida bem com isso ou não? Não, bispo, não lido. Fala a verdade para você. Não. Então busca aprender. Talvez está faltando um exercício. Talvez está faltando um treino. Adianta a gente ir para a academia. Acho que tem uma academia aqui embaixo, aqui, se eu não estou enganado. Vamos todo mundo ali agora pegar 20 quilos. Eu, por exemplo, se eu pegar 20 quilos ali agora para poder tentar fazer um supino, qualquer coisa ali, eu sei que vai dar ruim para o meu dia. Hoje e amanhã eu vou ficar travado. Está entendendo ou não? Então, tem coisas que está na cara, que está faltando o quê? Um treino. É porque, como ela é assim, então não é porque a pessoa é assim que eu também vou ficar assim. Você desenvolveu um hábito, você desenvolveu um comportamento. Você se acostumou a viver assim. Gente,
Quando a gente está acostumado a olhar no espelho de manhã e arrumar o cabelo de um jeito, e o cabelo naquele dia fica rebelde, não sai do jeito que a gente quer, a gente não volta ali e luta para deixar do jeito que a gente deseja? É ou não é? Aí se muda alguma coisa, você não fica, peraí, alguma coisa não está normal aqui, não está certo. Por quê? Porque você acostumou, sabe, é automático, você bateu o olho no cabelo, já está do jeito que você quer, você nem mais perde tempo. Você olha para o seu rosto, você olha para a roupa, já está do jeito que você espera, você não fica ali, né, com aquela pinça ali, pinçando ali, pelinho por pelinho, coisa por coisa. Você acabou, foi embora. Então, é a mesma coisa. Talvez você está habituado, você está acostumado. Você está vivendo todo dia e não está prestando atenção. A fé. Por que Davi foi um homem de fé? Porque, diga comigo, ele era capaz, diga, de resolver problemas que ninguém queria resolver. Fala aqui para mim, o que não é comum na vida da tua família? Que você decidiu que vai ser comum na tua vida. O que não foi comum na vida do teu pai? O que não foi comum na vida da tua mãe? O que não foi comum na vida dos teus familiares, parentes, que você decidiu, na minha vida vai ser comum? Quantos irmãos de Davi estavam naquela batalha contra Golias? Quantos? Não tinha 3? Quem é que estava à frente daquele exército? Não era o rei que ele ia lá tocar a harpa para ele poder ficar melhor? Sim. E aí quando ele chega lá e ele ouve uma vez o grito daquele gigante, daquele Golias, eu acredito dentro de mim, que quando Davi ouviu aquele grito, ele fez uma leitura ali espiritual, ele entendeu. Meus irmãos estão aqui há tanto tempo, ninguém teve coragem deles de lidar com o gigante. Eu estou tocando na casa do rei, lá no palácio do rei, para deixar ele melhor. E pelo jeito, até agora, ele não resolveu esse problema. E mais, olha o tamanho do exército de Israel. Então, quando uma pessoa, ela vive pela fé, o que é que ela vai viver fazendo? Diga comigo, resolvendo problemas. Diga principalmente o que ninguém resolve. O que é viver pela fé? É viver enfrentando, é viver encarando, é viver entrando ali aonde tem gente que não tem coragem de entrar. Eu vou resolver esse problema. Diga comigo, a fé de Davi estava mais treinada, diga, estava mais preparada do que o exército de Israel. Aí vai falar, como? Como que a fé do catatal daquele estava mais treinada, estava mais preparada do que o exército de Israel? Fala para mim, como? Diga comigo, porque ela estava sendo usada, diga, continuamente, diariamente, porque para fazer o que Davi fazia, ele precisava de fé, para cuidar daquelas ovelhas do pai dele como precisava cuidar, ele precisava de fé, para defender aquelas ovelhas, ele precisava de fé. Quem está na ativa, usando diariamente a fé, é o mais preparado, porque uma pessoa que ela não está enfrentando desafios, ela não está enfrentando guerras, ela não está enfrentando batalhas, ela não está enfrentando nada, ela não pode dizer que ela está preparada para coisas maiores. Você acha que o bispo Murilo,
lá onde ele está agora, com aquela equipe. O que você acha que está acontecendo nesse momento? Eu que não vigio aqui não. Se eu não estiver aqui, trabalhando todo dia para usar minha fé, eu fico para trás. A fé desse povo, está subindo de nível. A fé, guarda isso. A fé, ela não foi nos dada para ser ali colocada dentro de uma caixinha e ficar parada. A fé nos foi dada para ser se eu não estou usando a fé em algum projeto, em algum propósito, em alguma coisa, eu posso dizer que eu estou preparado para alguma coisa? Estou preparado para nada. Pode vir uma pressãozinha que for, eu já desmonto. Um tico, uma situaçãozinha. Não estou suportando, não estou aguentando. Já estou reclamando, já estou pedindo para parar. Gente, a fé do Davi estava mais preparada do que o exército de Israel. A fé do Davi estava mais preparada, estava mais pronta. Ela estava, porque era uma fé ativa, uma fé em movimento. Eu falei esses dias, a Bíblia não fala que o Espírito do Senhor se movia sobre a face? Então diga comigo, ele não está parado. Nesse momento, você acredita que o Espírito Santo está parado ou ele está em movimento? E você acha que a palavra vem para fazer o que com a sua fé? Para colocar ela em movimento. Você não está enfrentando nada, você não tem pelo que lutar, pelo que clamar, pelo que orar. Não, eu estou orando. Está orando coisa nenhuma. A nossa oração diária, ela precisa ser como nós estivéssemos em desespero. A nossa oração diária, ela deveria ser do tamanho de Deus. A nossa oração diária, ela não podia fazer você levantar da cama, entendeu? Espreguiça. Vai lá, toma um café. Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Não, quando uma pessoa ela tem uma fé ativa, uma fé focada, uma fé na palavra, você vê que ela, as intenções, as motivações, as atitudes, você vê, não, hoje eu tenho que ter resultado, eu tenho que ter vitória, hoje eu tenho que ter crescimento, hoje eu tenho que ter programa. Não vou terminar esse dia do mesmo jeito. Por que você acha que a bispa tem a fé que ela tem? Porque ela está em constante movimento, ela está usando a fé sempre em algo. Terminar de finalizar a compra desse prédio não é um grande desafio? Você acha que dá para deixar uma fé parada com um desafio desse? Você acha que o desafio que está lá em cima vai deixar a fé de uma pessoa estacionada? Diga comigo, eu preciso usar a fé em áreas que ainda não mudaram. Qual área da tua vida não mudou? E você não está usando a fé como deveria. E aí eu não vou ter mais tempo, já passou. Ele tinha um coração liberal. E um coração tão liberal, que ele sabia que tudo vinha de quem? Tudo vem de quem? Quando você tem essa visão, tudo vem de Deus, o que você faz então? Você, diga comigo, provoca resultados maiores, diga devolvendo a Deus, diga comigo oferecendo a Deus, diga medidas que eu nunca ofereci. Posso te dar um conselho? Posso ou não? Qual foi o último dia que você fez uma oferta na sua vida que gelou mesmo a boca do seu estômago? Qual foi o último dia? Que você tirou de você tirei de mim,
Com a direção, claro, do Espírito Santo. Não é barganha, não. Você orou, entendeu, é isso que o Senhor tem comigo. Estou tirando aqui, ó. Estou tirando e estou derramando. Porque Deus não pinga, Ele derrama. O que eu disse? E tem gente que só sabe pingar. Tem gente que ele só pinga, ele não derrama. Ele não é capaz de derramar. Deus não pinga, ele derrama. Mas a atitude dele na vida é só de... É conta-gota. Ele não é radical. Ele não é liberal. Ele não é aquela pessoa que está totalmente desprendida das coisas. Nossa, mas como é que vai ficar isso aqui? Tudo vem de quem? Então, se tudo vem de Deus, se Ele me leva a fazer algo, é porque Ele quer me levar a um resultado melhor e maior. E quanto mais eu subo de nível, melhor e maior fica a minha oferta, maior fica a minha entrega, mais eu posso derramar. E aí não tem medida, aí não tem limite. E adoração. O que mais eu preciso falar de adoração? O que você está fazendo aqui é um ato de adoração? Quem acredita nisso? Você acredita que quando você está lá na sua casa, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de quem? Então é um ato de adoração? É um ato de adoração? Você está adorando a Deus? Você está adorando a Deus quando você está comendo? Você está adorando a Deus quando você está bebendo? Está mesmo? Quando você está tomando banho, você está adorando a Deus? Bispo, para mim eu estou tomando banho. Para mim eu estou comendo. Não. É um ato de adoração. É uma atitude de adoração. Eu não vou fazer por fazer, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou para o meu trabalho agora, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou cuidar da minha casa, das minhas coisas agora, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou buscar a Deus agora, eu vou buscar com a força da minha vida. Amém? Então fique em pé, por favor. Coloca a mão no coração. Diga comigo: obediência, amor, fé, liberalidade e adoração. Com a mão no coração, então, qual dos 5 está faltando aí? Qual está faltando você crescer? Qual está faltando você crescer dentro desses 5? Claro, nós teríamos que falar mais, gastar mais tempo, mas qual está faltando? Devemos buscar a visão de Deus, pois a falta dela compromete todas as áreas de nossa vida. Então, qual é a visão que eu preciso ter para a minha vida? É uma visão de obediência? É a visão do verdadeiro amor? É a visão que eu preciso ter de uma fé que ela precisa estar em contínuo preparada para enfrentar qualquer desafio? Porque qual é a prova que a minha fé está preparada? Eu não tenho medo de enfrentar, eu não tenho medo de encarar, eu não tenho medo de declarar, eu não tenho medo de orar e não acontecer. Eu vou orar e eu verei aquilo se cumprir. Eu não vou orar, eu não vou enfrentar, eu não vou achando que na minha vida não vai dar certo. Não, agora acabou, agora vai dar, agora vai ter que acontecer, agora isso aqui vai ter que mudar. Ó Espírito Santo de Deus, vai passando com Deus sangue aqui nessa manhã, Senhor, e vai dando uma clareza. Faz, Senhor, isso explodir dentro dessa pessoa. Faz isso explodir dentro dela, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, faz isso explodir. Faz isso explodir, esse entendimento, essa revelação. Porque talvez, Senhor, talvez essa pessoa ainda, ela não está vivendo uma vida de obediência.
Talvez essa pessoa ainda não está vivendo uma vida como a tua palavra nos ensina sobre o verdadeiro amor. Talvez ela não tomou uma decisão no campo da vontade. Não, eu não tenho um pingo de vontade de amar essa pessoa, de ter uma boa atitude com ela. Eu não tenho, mas eu vou ter, mas eu terei, porque eu quero ser abençoado, eu quero favor, eu quero a graça, eu quero a bênção do Senhor na minha vida. Talvez, Senhor, a fé dela está morta, está estacionada. Ela não é capaz de usar a fé, de agir a fé para coisas maiores. Talvez ela está com a fé dela como estava o exército de Israel na liderança de Saul, estacionados ali, com medo, fugindo, se escondendo, e eles revelaram que eles não estavam preparados para enfrentar aquele desafio. Talvez, Senhor, ela é uma pessoa ainda autocentrada, egoísta. Ela ainda tem, Senhor, um medo, um receio de faltar, de não ter, de não dar. Oh meu Deus, e ao contrário, ela deveria agir a fé e entender: não, eu preciso ser uma pessoa liberal, eu preciso ser uma pessoa livre, eu preciso ser uma pessoa que está desprendida das coisas. Oh Senhor, quantos que perderam o prazer nas coisas espirituais, quantos que perderam o prazer de te adorar, de te servir, de te honrar. O que é que está faltando, meu Pai, para a vida dela explodir, para a vida dela crescer, para a vida dela avançar? O que é que está faltando para as coisas serem encaminhadas na vida dela, Santo de Israel? Davi disse: eu vou lutar contra esse gigante. Mas você não pode. Não, eu posso. Ninguém conseguiu convencer ele, ninguém conseguiu parar Davi, ninguém conseguiu limitar Davi, ninguém conseguiu diminuir Davi, ninguém conseguiu tirar a identidade do Senhor da vida de Davi, ninguém conseguiu, ó meu Pai, matar a fé dele, desanimar ele. Ele não ficou com medo daquele desafio. Ele queria aquele desafio, ele precisava daquele desafio, porque ele entendeu: esse Golias está afrontando o exército do Deus vivo. E ele, meu Pai, rapidamente, ele vai lá e ele faz o que todo mundo não tinha coragem de fazer. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, você vai se levantar e você vai colocar isso no seu coração: eu não aceito ter esse coração preguiçoso, esse coração passivo, esse coração rebelde, esse coração teimoso. Eu não aceito ter esse coração complicado, cheio de sentimentos miseráveis, se prendendo a coisas rasas, pequenas, medíocres, miseráveis. Deixa eu falar uma coisa para você antes de eu encerrar. Sebna, que eu ia pregar, diga comigo, ele estava num lugar que ele não deveria estar. Diga, e esse lugar, diga, era um lugar emocional, sentimental. Diga, era uma forma de pensar errada. Diga, era uma forma de viver errada. Diga, ele estava no lugar errado. Talvez você está num lugar errado. Talvez você está pensando o que não devia pensar. Você está alimentando o que não devia alimentar. Talvez você está focado no que não devia estar focado. O que você está fazendo aí? O que faz aí? É uma pergunta que o Senhor fez. E ela é ampla, ela é muito ampla. O que é que você faz aí? O que você faz aí? O que faz você aqui? Você está
dominado por sentimentos, você está dominado por pensamentos errados, você está dominado por uma ideia que está roubando você, está prejudicando você. Sabe o que Deus fez com Sebna? Diga comigo, ele demitiu Sebna. Diga, Sebna foi demitido. Diga, ele foi arrancado. Ele foi tirado. Diga, ele perdeu a oportunidade da vida dele. Porque quando vem um problema, vem uma oportunidade. Quando vem um desafio, vem uma oportunidade. E quando você acha que você não precisa mais ouvir a palavra, não precisa mais enfrentar novos desafios, você não precisa mais ter uma boa atitude com aquilo que te desgasta, com aquele que talvez que representa um Saul na tua vida, você está mandando uma mensagem para o céu. Pode tratar comigo, pode me tirar daqui. Pode tirar a minha capa e entregar para ele aqui. Deus vai tirar a capa de Sebna e vai entregar para ele aqui. Deus está, escuta o que eu estou te falando. O Espírito Santo, se de tudo que eu preguei aqui, se você guardar o que eu vou te falar agora, diga comigo, eu preciso guardar o que Deus me deu. Guarda o que tens. Guarda o que tens. E você só vai conseguir guardar tendo o coração de Davi. Porque Deus está à procura de Davi, Deus está à procura de Eliaquins. Deus está à procura daqueles que honram o seu nome. Se você não está disposto a honrar o nome do Senhor, está na Bíblia, eu não vou ter tempo para ler tudo isso, mas você vai ver lá em Isaías 22, do 15 ao 22. Ele tirando tirando Sebna, e ele levantando e ele promovendo Eliaquim. Nós não sabemos o que vai acontecer aí pela frente, mas muitas mudanças ainda vão acontecer. E que dentro desses moveres, porque eles estão acontecendo muito rápido, eu quero dizer para você que Deus está muito atento a cada intenção e motivação dos corações. Diga comigo, uma motivação errada, uma intenção errada, diga, pode levar Deus a agir comigo rapidamente. Então eu posso dizer para você uma coisa? Eu não sei se você vai ter mais tempo. Eu não sei se você vai ter a quarta-feira para você ter tempo para pensar se você vai tomar decisões ou não. Esse ano já está provado que Deus está mexendo nas coisas e está mexendo rápido, não está? As coisas estão mudando rapidamente, não estão? Então, e foi isso que o Espírito Santo gritou para nós ontem na reunião. Ele bradou: agarre as oportunidades, guarda o que você tem, porque o Senhor, Ele está muito atento às intenções e motivações. Uma intenção errada, uma motivação errada pode fazer você perder tudo, perder seu ano, perder seu destino. Mas também aquele que dê a resposta certa. Deus está igual aquele anjo que ele mandou para observar Gideão. Lembra que ele tinha um anjo na árvore observando Gideão? Ele está nos observando. E se você mantiver essa atitude de fé, quanto menos você espera, Ele vai transformar a água em vinho. Ele vai reverter, Ele vai mudar coisas. Eu vou dizer por mim, esse ano, eu achei que algumas coisas na minha vida, por um momento, achei que algumas coisas iam demorar para acontecer. E do jeito que aconteceu, da maneira que aconteceu, na velocidade que aconteceu, eu não sabia. O Senhor não falou comigo que ia ser assim.
Ele não avisou, não é que ele não avisou, ele avisou. Mas muitas vezes a gente acha que ainda não, eu acho que não é a minha. Opa! Você não vem plantando, você não vem semeando, é agora que eu vou fazer. Então, mas quando você tá plantando a coisa certa, isso é maravilhoso. Agora, e se a pessoa não arrumou o que tem que arrumar? Então, ó Espírito Santo, eu creio que ela está tomando decisões aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor falou de um jeito ou de outro. Agora que ela pega essa palavra, que ela faça o que é preciso e que ela não deixe para amanhã o que o Senhor está pedindo para ela fazer hoje, agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.